Olá, investidores, tudo bem com vocês? João Noronco aqui para falarmos sobre Grupo de Média, ou a Panvel, a empresa que divulgou seus resultados de 2023 com números muito fortes, perspectivas bastante positivas, e para isso, ninguém melhor do que o diretor financeiro e de relação com o investidor, Antônio Napp, que vai estar aqui conosco para comentar esses resultados, descomplicar para vocês os números da Panvel. Olá, Antônio, tudo bem com você? Tudo bem, João, um grande prazer estar aqui contigo, né? E poder falar um pouquinho, né, do Grupo Panvel, esse grupo com mais de 50 anos de história e que, como você comentou, entregou excelentes resultados em 2023. Ótimo, e aí acho que assim, a gente pode começar falando sobre o crescimento que a empresa tem entregue nos últimos anos, principalmente nesse último ano, mas quando a gente pega o histórico desde 2011, por exemplo, é uma empresa que cresce mais de 14% sua receita bruta do varejo por ano, um número bastante interessante, principalmente quando a gente compara com a média do seu setor de atuação, né? A empresa consegue entregar um crescimento acima da média do seu setor, apresentando um ganho de mercado, um ganho de market share. A que vocês atribuem esse sucesso da empresa nesse quesito de crescimento? Excelente pergunta, João. Como você citou, nós temos tido um crescimento muito consistente ao longo dos anos, e quando a gente vai para anos um pouco mais recentes, eu gosto de frisar a partir do ano de 2020, que foi o ano que nós fizemos o nosso follow-on, ou seja, trouxemos um dinheiro novo para a companhia e começamos a acelerar os investimentos, e esse crescimento se acelerou ainda mais. A gente cresce ao longo dos últimos anos num patamar acima de 14%, porém, de 2020 até agora, o crescimento médio ponderado tem sido de 17,5%. Então, realmente é muito relevante. 2023 não foi diferente, 2023 foi um ano com um belo crescimento, acima de 12% no ano, até porque no ano anterior o crescimento tinha sido acima de 20%, então teve uma base de comparação forte, mas tivemos realmente bastante sucesso. E ao que a gente atribui esse sucesso? A boa execução de todos os nossos pilares estratégicos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa entrevista, mas a gente tem pilares muito firmes na nossa capacidade de expansão de lojas físicas, e a gente tem acertado bastante. A gente tem um pilar de digital, né, que é benchmark de todo o varejo farmacêutico. Nós somos muito competentes, né, em toda a parte de produtos de marca própria. Produtos Panvel são líderes absolutos nas categorias de private label de toda a região sul. Além disso, temos um cuidado especial com a nossa base de clientes, que não para de aumentar. Quando nós somamos todos esses pilares, além de ter um time muito bem engajado, muito bem treinado e muito investimento em tecnologia, é muito difícil bater essa proposta de valor da Panvel. Porque quando você entra numa Panvel, né, numa loja física da Panvel, é bastante perceptível a diferença na qualidade do nosso projeto, da disponibilidade de produtos, atendimento no balcão, e toda essa praticidade, né, e essa capacidade, ela é refletida no nosso site, no nosso app, que tem as melhores experiências do mercado. Então, quem acaba escolhendo a Panvel normalmente permanece na Panvel. Acaba sendo muito complicado para concorrentes menos estruturados, com menos capacidade de investimento, com menos tecnologia, enfim, concorrerem com isso. E a gente tem visto, né, especialmente nas redes médias e pequenas, nos últimos trimestres, um enfraquecimento dessa concorrência. Tudo isso somado, né, para finalizar, ou seja, pilares estratégicos fortes, né, e um cenário competitivo que está dando bastante espaço, com certeza estão nos ajudando a crescer bem as vendas. Nisso, eu só colocaria mais um elemento, né, que é um elemento muito importante, que vale para a Panvel e vai também valer para outras redes de farmácia que conseguirem, né, capturar esse ganho. Nós estamos operando no que eu considero um dos melhores, se não melhor, mercado, né, de varejo do Brasil, que é o mercado de saúde. O varejo farmacêutico, ele historicamente cresce acima da inflação, o mercado. Se a gente olhar para a região sul, que é a região onde nós operamos, né, prioritariamente, ela cresce num ritmo ainda maior, e a Panvel estar inserida num mercado que cresce acima da inflação e numa região que cresce ainda mais, é o que eu costumo falar de um crescimento já contratado.
porque isso não vai mudar nos próximos anos. Soma-se a isso, como eu já comentei, a extrema fragmentação do mercado. 50% do market share do varejo farmacêutico ainda está na mão das redes pequenas, das redes médias, né, dos associativismos. Se nós pegarmos esses elementos aqui, como eu já comentei, naturalmente eles têm menos capacidade de investir e concorrer conosco do que tinham no passado. Então é mais espaço que se abre. Fora isso, todo ano, né, nós somos brindados com muitos lançamentos, muitos produtos novos, serviços, que é um pilar estratégico importante também, que a gente vai conversar um pouquinho mais ali na frente. Enfim, todo esse conjunto ajuda a explicar o sucesso da estratégia e por que nós seguimos muito otimistas com os próximos anos. Ótimo, interessante trazer esse aspecto, né? Que a Panvel ela está inserida no mercado fragmentado, que ela tem conseguido crescer a sua participação no mercado, dentro desse mercado, e é um mercado que cresce, né? O que acaba por apresentar diversas opcionalidades para a empresa. Até acho que a gente pode já entrar nesse âmbito, que uma dessas opcionalidades, na minha visão, é a questão do digital, que a Panvel ela consegue, como bem o senhor mencionou, ser o benchmark dentro dessa transformação que ocorreu nos últimos anos, de omnicanalidade, você ter diversos pontos de contato com a sua base de clientes, etc. Como é que vocês entendem o digital dentro de toda a estratégia da Panvel e o que vocês imaginam para esse canal para o futuro? Excelente pergunta, João. O digital ele é fundamental para a nossa estratégia de crescimento e por vários fatores. Para começar, nós apostamos no digital, né, muito antes da pandemia. A maior parte dos nossos concorrentes, assim como a maior parte do varejo, realmente começou a acreditar no digital com a pandemia porque não tinha outra opção. Nós começamos essa jornada há muitos anos atrás, fomos o primeiro app e o primeiro site, né, com capacidade de venda de todo o varejo farmacêutico brasileiro, muito antes de alguém sonhar com isso, né? E por quê? Porque nós sempre fomos uma empresa focada naquilo que é melhor para o cliente. E a gente entendeu que o digital é uma maneira de chegar mais rápido no cliente, né? Atender aquele cliente que não quer sair de casa, né? O que é muito óbvio hoje, não era tão óbvio há mais de uma década atrás, né? E a gente foi se preparando, foi montando a estrutura, desenvolvemos uma capacidade de entrega de produtos que nos coloca ainda hoje como a teleentrega mais rápida do Brasil, né? Nós temos capacidade de entregar em até 1 hora em todas as localidades em que nós operamos e em muitas dessas localidades em até 30 minutos, algo que competidores nossos, até com maior escala, ainda não conseguem replicar. Tá? Então, toda essa preocupação com o cliente no foco foi garantindo que a gente sempre tivesse uma participação maior, né, uma penetração maior das vendas digitais sobre a venda total da Panvel. No último trimestre de 2023, nós superamos 20% das vendas vindo do canal digital e temos na região sul um market share acima de 50% de vendas digitais. O que é mais impressionante é que esse market share ele cresceu em 23 na relação com 22. E por que é impressionante? Porque é sabido que a concorrência é forte, tem muita gente investindo e esse hábito de consumo mudou. Mesmo assim, a gente segue ampliando, né, esse caminho. E, mais recentemente, essa estratégia de digitalização, né, ela conversa cada vez mais com fidelização de cliente, que é um outro tema muito importante e ajuda a explicar por que o digital é tão fundamental. Já é sabido que um cliente que baixa o app, né, da Panvel se transforma de fato num cliente com uma maior frequência de compra e com maior ticket médio. Tá? Nós temos de fato também, João, um app que, diferente de outras redes, nós trabalhamos tanto nele para que uma vez que a pessoa faça o download, ela siga utilizando. Nós temos o maior volume do mercado de usuários ativos mensais. O mercado chama isso de MAU, né? Que supera 40% de toda a nossa base de clientes, né, que tem app da Panvel, usa esse app todo mês. Garanto para você que nenhum competidor nosso tem algo nem parecido com isso, porque muitas das estratégias que a gente vê no mercado são simplesmente de baixar o app na loja para ativar algum desconto
E esse cliente, depois que sai da loja, depois que já ganhou desconto, normalmente ele vai lá no seu iPhone, no seu celular e apaga, né, esse app. Isso acontece com menos frequência na Panvel, porque a gente não está preocupado apenas com aquela venda. A gente quer que a pessoa fique usando, né? Dito isso, acho que cabe reforçar um conceito. Apesar de ser um pilar fundamental, né, para crescimento do digital, esse pilar ele se sustenta sobre a base da loja física. Nós temos um digital tão forte porque nós temos uma ótima capilaridade de lojas físicas espalhadas por todos os 3 estados e São Paulo capital. Com essas lojas físicas é que eu garanto um atendimento rápido, porque os meus motoboys saem das lojas, eu garanto nível de serviço, porque o meu estoque está próximo do cliente, e eu consigo realmente fazer com que todas essas peças funcionem. Não faz sentido, né, você ter um e-commerce baseado em poucos pontos de distribuição, porque naturalmente esse custo de última milha ele vai ficar muito caro, né? A maneira de combater um custo de última milha muito alto e manter um nível de serviço relevante é através de uma estratégia de lojas físicas. E como eu lhe comentei, nós somos pioneiros nisso, né? E a gente vem até hoje colhendo esses frutos. Interessante. E tem se mostrado uma estratégia correta, né? Até pelos números que se dão em comparação com o mercado de atuação, tem se mostrado a estratégia vencedora nesses últimos anos, acelerado após o evento da pandemia, mas ainda assim, como bem o senhor colocou, é anterior a isso. Um outro aspecto que chama muita atenção na Panvel é a questão da eficiência, né? Eficiência que se traduz em margens que vem aumentando ao longo do tempo, e na nossa visão, devem continuar aumentando à medida que as lojas são maturadas, né, se transformam em lojas maduras. Queria escutar um pouquinho do senhor, como é que o senhor tem visto as margens da empresa, o que espera para o futuro, escutar um pouquinho sobre eficiência dentro da empresa. Ótimo. João, nós continuamos muito otimistas em relação ao que nós podemos extrair de mais margem nos nossos negócios. E explico. Depois do nosso follow-on de 2020, nós trouxemos um dinheiro novo para a companhia e, naturalmente, nós investimos esses recursos. Investimos em 3 pilares: na expansão de lojas físicas, na expansão da nossa capacidade de logística e em tecnologia, certo? Olhando para esses 3 pilares, e se você olhar os números, foram mais de 450 milhões de reais que nós investimos nos últimos 3 anos. Esses investimentos, por óbvio, no curto prazo, eles acabaram trazendo uma pressão de custos. Quando você aumenta muito seu ritmo de expansão de uma hora para outra, investe em CDs novos ou em expansão de CDs antigos e coloca muitos sistemas novos para funcionar, o que acontece no momento seguinte é o quê? É um aumento de despesas, né? Isso é natural e é por isso que, se a gente olha a partir de 2020, a gente tem uma margem um pouco menor. Quando a gente começa o ciclo de colheita, né, aí você começa a extrair as vantagens da maturação das lojas, do aumento de produtividade na logística e em tecnologia. E nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. Tá? Depois de vários anos, né, de investimento pesado, como eu comentei, a gente já começou a ver claramente em 2023 que o nosso parque de lojas em maturação, ele está, que é quase 30% da nossa base, acho que esse é um dado importante, ele está numa maturação rápida, até mais rápida do que a gente esperava, e isso tem beneficiado a nossa margem. As nossas lojas maduras também melhoraram muito a sua performance, seja pelo digital, seja pelo serviço, seja por produto Panvel, por N fatores, certo? Mas esses 2 elementos, uma maturação de lojas mais rápida, inclusive, do que a gente esperava, tá? E uma boa performance de lojas maduras está garantindo, né, uma diluição de custos muito adequada na Panvel. Soma-se a isso ganho de produtividade na logística. Nós colocamos no ar um CD novo em São José dos Pinhais, que é Grande Curitiba, e expandimos nosso CD aqui de Eldorado do Sul, de onde a gente está conversando, né, que é na Grande Porto Alegre. Esses investimentos, no seu primeiro momento, obviamente, trouxeram custos extras. Mas, desde 2023, a gente também está na fase de colheita e nós vamos continuar ganhando mais alguns basis points em cima desses fatores. Então, quando eu olho isso, né, uma base em maturação grande e que está rodando bem,
e eu olho uma logística que agora está bem na fase de ganho de produtividade, nós permanecemos bastante otimistas em 2024, e esse é o nosso plano, de que nós vamos seguir expandindo margem EBITDA. Tá? Estamos bem no caminho disso. Né? Começamos o ano muito bem do ponto de vista de vendas, né? A gente até já chegou a comentar sobre isso em outras oportunidades. Meses de janeiro, fevereiro e o março até aqui, o março já está mais próximo do seu final, está apresentando uma taxa de crescimento muito robusta, estamos muito satisfeitos, até um pouco acima da nossa expectativa por período, e nós seguimos otimistas com essa dinâmica, certo? Nós entendemos que 2024, em relação à venda, nós vamos ter a oportunidade de continuar crescendo venda de lojas maduras acima da inflação, o que é fundamental para a própria diluição de custos, e os outros pilares funcionando bem. Na maturação de lojas e na logística, a gente tem um grau de confiança muito grande de que a gente vai atingir o nosso resultado esperado. Maravilha. E aí, conversando um pouquinho sobre o futuro, queria escutar um pouquinho do senhor sobre perspectivas para a empresa, né? Pensando um pouco mais no médio e longo prazo. Como que vocês imaginam que deve ser esse caminho? E aí, conversando diretamente com o investidor que majoritariamente busca investir na Panvel pensando no longo prazo da empresa, como é que vocês imaginam que deve ser, como é que devem ser essas perspectivas, como é que a empresa busca alocar esse capital, tem algum ponto que chama atenção de direcionamento estratégico, etc. Queria escutar um pouquinho sobre o futuro de vocês. Muito bom. Eu queria aqui compartilhar, né, com a nossa audiência e com os investidores o nosso otimismo em relação ao nosso futuro. Como eu comentei no início do nosso papo, nós já somos uma companhia com mais de 50 anos, 56 anos para ser exato. Então, com um grau de maturidade e um conservadorismo na gestão do caixa muito fortes. Tá? Essas características, além de outras, por óbvio, uma qualidade de serviço, preocupação com o cliente, nos trouxeram muito bem até aqui e esses elementos seguem presentes para o futuro. Nós estamos, né, inseridos num mercado fantástico, que é o mercado de saúde, né, que, como eu comentei, é um dos melhores mercados para se atuar no Brasil e no mundo, e nós somos acima da média, né, em todos os pilares estratégicos, seja no digital, seja produtos de marca própria, nível de serviço, CRM, etc. Quando a gente olha para frente, a gente percebe esses elementos presentes. E a gente está muito bem preparado para continuar capturando as oportunidades do mercado de saúde, né? Explico. Além do crescimento natural do mercado pelo envelhecimento da população, né, que naturalmente vai procurar mais tratamentos, vai procurar mais medicamentos nas farmácias, né, e até pela fragmentação do mercado, que, como eu comentei, existe, ainda vai dar muita oportunidade, a gente está bem posicionado nas grandes tendências. Né? A gente está muito bem posicionado na tendência do volume de serviços em farmácias aumentar, porque a gente acredita que cada vez mais a farmácia vai se tornar o que a gente já chama, todo mundo chama dessa maneira, um hub de saúde, um ecossistema de saúde, na medida que nós estamos, como farmácias, mais próximos do cliente, e aí vai ser muito mais fácil para o cliente acessar uma farmácia para receber um exame, para ser vacinado, né, para ser tratado de alguma maneira, do que efetivamente se dirigir a uma clínica ou a um hospital. Essa é uma vantagem competitiva que a presença física junto com a tecnologia estão acelerando demais. Cada vez você tem mais ferramentas, né, de diagnósticos à distância, né, telemedicina e muitas outras coisas que a gente está olhando com carinho, né, e a gente entende que vão fazer diferença nesse ecossistema. Então, um pedaço do nosso crescimento, ele sem sombra de dúvida vai vir por aí, e eu garanto para vocês que a Panvel está muito atenta, inclusive a oportunidades de investimento, né, investimentos em novas empresas, investimentos em startups. Ter um balanço forte como nós temos nos permite fazer esses movimentos e tem muita coisa bacana ali para frente. Quando a gente fala de territórios, nós hoje somos uma empresa com forte presença na região sul e uma presença pequena em São Paulo, capital. Nossa presença em São Paulo, apenas para abrir no parênteses, né, ela é pequena pela quantidade de lojas, nós temos hoje apenas 10 lojas em São Paulo, deveremos abrir mais pelo menos 5 lojas em 2024,
né? Mas ela está indo muito bem, obrigado, né? Porque além de ser um mercado muito grande, é um mercado que realmente gosta da proposta de valor da Panvel. Nos próximos anos, o que é que nos espera? Há mais oportunidades para colher ainda na região sul, certo? Quando a gente olha do ponto de vista de market share, nos estados de Santa Catarina e no Paraná, nós ainda temos um market share um pouco acima de 6%, contra mais de 20% no Rio Grande do Sul. Tem muito espaço para crescer em Santa Catarina e no Paraná, antes da gente de fato se preocupar em crescer em outras regiões. Mas esse momento ele chegará, tá? Não vai ser em 2024, provavelmente não vai ser em 2025. Mas depois de 2025, muito provavelmente a gente vai estar olhando oportunidades em outros territórios. Quem sabe interior de São Paulo, quem sabe em praças do Centro-Oeste, mas sempre mantendo essa característica que a Panvel tem de construir um tijolo de cada vez. Nós sempre focamos a nossa expansão para que ela seja uma expansão concêntrica. O que eu quero dizer com isso? Na nossa visão, não faz sentido algum eu começar a abrir lojas muito distantes entre si, espalhadas pelo mapa. Por quê? Porque os custos de logística para chegar em vários locais e o próprio ganho de escala de você ter outras lojas próximas que te permitem compartilhar colaboradores, compartilhar estoque, você acaba perdendo todas essas vantagens competitivas. Então a gente acredita que o crescimento tem que acontecer dessa maneira. Você cresce num território, adensa esse território, ganha musculatura, defende o mercado e aí você passa para o próximo. Essa estratégia vem dando muito certo para nós, né? E a gente reconhece que é uma estratégia que outros concorrentes não tiveram no passado. A maioria dos concorrentes, e aqui não falo apenas do varejo farma, do varejo de maneira geral, que tentaram de uma maneira desordenada se espalhar pelo território brasileiro, normalmente acabaram muito endividadas e com a necessidade de depois tentar consertar o que foi feito. Aquelas que conseguiram, outras nem conseguiram. A Panvel não pensa assim, a Panvel pensa nessa formato de camadas, né? Sempre de olho no caixa, né? Nós temos sempre o objetivo de sermos totalmente sustentáveis no caixa. Nós somos uma empresa que não gosta de alavancagem, tá? A gente entende que a alavancagem no varejo, que é um business de margens baixas, né? Ela pode ser danosa. Então, é isso que a gente oferece para os nossos investidores. Uma empresa sólida, num mercado extremamente sólido e crescente, né? E uma empresa que está olhando novos mercados, novas adjacências, sempre conversando com saúde e sendo benchmark em quase todos os pilares estratégicos. Isso é uma baita diferenciação da Panvel, né? E a gente acredita que isso vai nos ajudar a garantir o nosso futuro. Legal, e até trago para o assinante, para o ouvinte, né, para o investidor de Panvel, que essa estratégia concêntrica, da expansão concêntrica, foi o que pautou a expansão de um dos principais cases de sucesso, não só de varejo, mas de empreendedorismo do mundo, que foi o Walmart, né? Que acabou por gerar um dos maiores números de bilionários possível e do mundo já registrado. Ela acaba por expandir, sempre voltado para o adensamento logístico, o que acaba criando vantagens competitivas, e o que a empresa, e é o que a Panvel tem feito nos últimos anos, e acho que é a estratégia acertada, não à toa, que tem conseguido agregar market share, ganhar musculatura, aumentar suas margens e trazer cada vez mais valor para o seu investidor. E até para fechar, Antônio, queria deixar aberto aqui nesses últimos minutos para você trazer os principais destaques, considerações finais que você entende que o investidor de Panvel tem que estar ciente, tem que estar sabendo, e aí seria basicamente isso. Obrigado, João. Eu acho que o que cabe destacar, que a gente não comentou até agora, em relação ao ano que passou, 2023, foi um ano muito bom para a Panvel, e o quarto trimestre ele foi especial. Nós terminamos o ano acelerando, né? Nós aceleramos ainda mais o crescimento da venda, aceleramos ainda mais o crescimento da nossa margem, aceleramos o ganho de market share, que foi muito robusto no quarto tri, né? Então, terminar o ano dessa forma é como a gente está começando 2024.
Tá? A gente já olhou dados de mercado de janeiro e fevereiro e a gente segue nessa tendência forte de crescimento de market share. A gente já segue capturando ganhos em despesas, de diluição de despesas, né, que são muito importantes. E como eu comentei, a gente segue, né, muito bem no crescimento da nossa venda. Né. Dito isso, né, e finalizando, nós estamos extremamente saudáveis. Temos um plano de crescimento muito robusto para os próximos anos. Estamos conseguindo executar muito bem. É só olhar os dados desde o nosso follow-on, né? Todos os compromissos que nós firmamos ao longo do tempo, sem exceção nenhuma, nós estamos entregando, né? Isso nos motiva bastante. Nós não estaríamos aqui se a gente não tivesse um time muito forte. Seja um time nas lojas, um time na logística, um time nas áreas administrativas. Sem pessoas você não faz nada. Parece clichê, mas não é, porque nós operamos varejo farmacêutico. E eu acho que poucos são os varejos que dependem tanto de um bom atendimento. Né? Quando você vai numa farmácia e você vai procurar um medicamento, você vai no balcão dessa farmácia e alguém vai lhe atender, seja um farmacêutico, seja um atendente. Esse momento, ele é chave, é um momento decisivo, né? É ali que você realmente consegue converter a venda, explicando para o cliente, respondendo as dúvidas dele, tendo carinho por aquele cliente que está realmente querendo, né, um produto ali na hora, dando-lhe atenção. Se a gente não tivesse um time treinado, né, com boas ferramentas, com uma boa tecnologia, nós não estaríamos aqui. A gente está falando, não é de nenhuma rebimboca da parafuseta, a gente está falando de varejo 1.0, que ainda nesse mundo de inteligência artificial, né, que é um tema à parte, que a gente está explorando bastante, no fim do dia é o que realmente garante o sucesso da Panvel. Tá? Nós somos uma empresa focada no cliente, que cuida desse atendimento, cuida com muito carinho, e por isso que as pessoas são fundamentais para a nossa estratégia. Né? Dessa forma, chegamos até aqui, e a gente tem muita confiança que os próximos 50 anos vão ser muito bons também. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, Antônio, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa aula e conversa com o investidor pessoa física que busca uma empresa de longo prazo, encontra na Panvel essas características únicas de rentabilidade, crescimento, alinhamento de interesses, qualidade, entre outros. Então, agradeço ao senhor, ao Grupo Panvel e a todos os demais que puderam fazer esse evento, essa entrevista se tornar realidade. E aí deixo aqui aberto para o senhor também trazer alguma consideração final que queira. Eu agradeço a oportunidade da conversa, né? E espero que a gente ainda tenha muitas pela frente. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando, parece bobagem, mas não é, do nosso primeiro trimestre, né? E eu quero depois ter a oportunidade de compartilhar mais informações contigo, João, e com todos os teus investidores também. Ótimo, muito obrigado mais uma vez. E se você gostou dessa conversa, deixa um like, coloca nos comentários desde quando você investe na Panvel e também compartilha com mais investidores para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Muito obrigado.